Como muitos de vocês já sabem, eu sou pai de dois pets, o Rocky, um Golden, e a Maia, uma Bernese. E de todas as etapas de mudança de país, a logística com eles foi a mais delicada e a que mais me preocupava. Quem tem filhos peludos assim entende o que eu tô falando. O que você precisa saber para trazer os seus pets para os Estados Unidos? E como foi a minha experiência? Assunto desse episódio do Passaporte Invest News. Olá, eu sou o Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Eu sou apaixonado por pets desde sempre. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso e vê toda semana meus dois filhos peludos que estão comigo desde filhote. O Rocky é um Golden Retriever de 9 anos, já morou em 4 cidades, em 3 estados, em apartamento, em casa, na praia, tem muita história. E a Maia é a caçulinha, uma Bernese super divertida, inteligentíssima, agora com 5 anos, cheia de energia, protetora, parece uma mãezona dos meus filhos humanos e que tá sempre de bom humor, é uma alegria pra casa. É uma duplinha que, olha, eu amo demais da conta. E eu tô dizendo tudo isso, por quê? Porque quem tem pet sabe. Eles não são como se fossem da família, eles são da família. E foi por isso que esse foi um dos aspectos mais delicados de toda a mudança para os Estados Unidos. Para mim eram muitas as dúvidas sobre esse processo, talvez sejam as suas também. Quando pode levar na cabine, quando tem que despachar, que documentação precisa, quanto tempo demora. Quais foram as escolhas que eu fiz? E como foi a minha experiência? Foi para dar essas e outras respostas que eu resolvi fazer esse episódio aqui. Moram no Brasil 168 milhões de pets, sendo 68 milhões de cachorros, 42 milhões de aves, 34 milhões de gatos, 22 milhões de peixes ornamentais e 2 milhões de outros animais, como roedores. Transportar um pet de um país para o outro exige que o animal de estimação esteja de acordo com as regras de duas nações, a de residência atual e a de destino. Então, vamos por tópicos para a parte de documentação e regras. Começando pelo microchip. Desde 2021, o cachorro que vai entrar nos Estados Unidos precisa ter um microchip implantado. O processo tem que ser documentado e gerar um certificado oficial. Esse chip implantado sob a pele do cachorro armazena informações vitais sobre o animal e o seu proprietário. Se o seu pet não tem, vai precisar colocar. Sobre a vacina, a grande preocupação é a raiva, e eu explico. A raiva é uma doença erradicada nos Estados Unidos faz tempo, desde 2007. Eles consideram ela um risco para a saúde pública e por isso têm grande temor com a chegada de cães de outros países. O órgão americano que regula isso é o CDC. Em junho de 2021, por exemplo, um cachorro do Azerbaijão com raiva entrou no país. E aí veio uma resposta dura do CDC e também de 9 estados americanos para conter um potencial surto da doença. Chegaram inclusive a barrar por 6 meses a entrada de cães de uma lista de 113 países considerados de alto risco para raiva. E adivinha? Acertou, o Brasil é um deles. Essa proibição total já caiu, mas passou a vigorar e vale, de 2022 até hoje, regras mais duras para esses países e, portanto, para nós brasileiros donos de pets. Precisa mostrar a carteira de vacinação com o comprovante de vacina antirrábica de validade internacional. O modelo de atestado é fornecido no site do CDC. Ela não pode ter sido aplicada há mais de um ano e, se fizer mais tempo, tem que aplicar de novo. Mas não pode ser em cima da data da viagem, porque se for a primeira vacina ou um reforço aplicado após o vencimento da dose anterior, após os 12 meses, tem que ter no mínimo 30 dias de antecedência. Porque 30 dias depois do animal tomar a vacina, vai precisar fazer um teste para confirmar que ele está imunizado. É a chamada sorologia, um exame de sangue que é enviado para o laboratório. Demora uns 15 dias para ficar pronto e precisa ser traduzido. O laboratório preparado, normalmente já emite o resultado nos 2 idiomas. O motivo dos 30 dias após a vacinação é que esse normalmente é o prazo para o organismo do animal desenvolver os anticorpos necessários para combater o vírus. Para você ver como é o documento, esse aí, por exemplo, foi o resultado da sorologia do meu Golden, do Rock. Já temos microchip, vacina e resultado da sorologia, com isso o próximo passo é requisitar um Import Permit, um documento de autorização para importação, que é solicitado pelo tutor do animal ou pela consultoria que está cuidando do caso, junto ao órgão competente no país de destino. No caso dos Estados Unidos, o CDC. A solicitação da aplicação do Import Permit tem essa carinha aí. O prazo oficial para a emissão desse Import Permit é de até 6 semanas, mas normalmente ele sai mais rápido que isso, a maioria em menos de 10 dias. E ele vem com uma autorização para um período específico para a entrada nos Estados Unidos. Ele tem validade de 60 dias. Mas olha, lembre-se que o animal deve aguardar por um período de 45 dias entre a data da coleta, da sorologia, e a chegada nos Estados Unidos. Sendo assim, você só pode solicitar o Import Permit informando uma data de chegada que respeite esse prazo mínimo. Com essas documentações, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento do Brasil emite o Certificado Veterinário Internacional, o CVI. O CVI funciona como uma espécie de atestado internacional, onde a autoridade veterinária do país de origem atesta para a autoridade veterinária do país de destino que determinado animal cumpre todos os requisitos veterinários e, portanto, pode ser admitido naquele território sem oferecer nenhum risco à saúde local. O CVI
só pode ser solicitado nos 10 dias anteriores ao embarque, no caso de gatos, e 5 dias antes da viagem, no caso de cães. Esse aí foi o CVI do Rock. Um veterinário também vai precisar apresentar um atestado de saúde. O atestado é gerado no sistema do Vigiagro durante a emissão do CVI e não pode ser emitido em outro modelo porque vem com um número de protocolo único. Lembrando que o sistema libera a emissão do CVI 5 dias antes da data de embarque no caso de cães e pode demorar até 72 horas para ficar pronto. Então o ideal é emitir o atestado nos 2 primeiros dias e fazer o upload imediatamente após a emissão. Vai ter que dar uma corrida aí, uma pressionada no veterinário para ele ajudar. Esse foi o modelo de atestado da Maia. Tem os dados do médico veterinário, do proprietário, do animal e aí as informações sanitárias, né? Eu estou focando mais em cães, que tem essas regras mais duras, mas no caso dos gatos, só para saber, a carteirinha de vacinação e o atestado do veterinário normalmente são suficientes para fazer a mudança. E parte da documentação, como você viu, fica pronta só muito em cima da hora, 2 dias antes da viagem, às vezes na véspera. Então, há uma atenção natural com tudo isso. Reserve tempo para esse processo, porque vamos fazer as contas. Aplicou a vacina, tem que esperar 30 dias, sorologia. Você só pode entrar nos Estados Unidos 45 dias depois da coleta da sorologia. Então, só nisso já foram 30 mais 45, 75 dias. Aí faz as contas da data do CVI, algum atrasinho, enfim. É bom considerar pelo menos 3 meses de antecedência para esse processo todo. Fechado? Além da burocracia e da documentação, tem a parte do transporte. Os pets só podem ocupar assentos nos voos em situações muito especiais, comprovadas por documentos. No final das contas, cada companhia aérea é livre para definir as regras próprias para a aceitação e para o transporte de animais, desde que essas regras não sejam menos restritivas que o manual Live Animals Regulations, da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. E a chegada em solo americano não pode ser em qualquer aeroporto não, hein? Atualmente são 18 os aeroportos onde os pets podem chegar nos Estados Unidos. E Orlando não é um deles. Os meus chegaram via Miami. Pets idosos e com menos de 6 meses podem ter dificuldade para entrar no novo país. A depender da avaliação das autoridades sanitárias, na chegada o bichinho pode ser deportado ou enviado para um período de quarentena. Para os animais de maior porte, como foi o caso do Rock e da Maia, quase 2 ursos praticamente, não dava para levar na cabine. E a caixa é um negócio imenso. Tem de plástico e tem de madeira. Como eles precisam conseguir deitar com a pata esticada para trás e também ter espaço suficiente para ficar de pé e dar a volta dentro da caixa, a maior de plástico disponível à época no mercado não era suficiente para os meus. Eu tive que encomendar uma caixa de madeira. Pesa um monte, tem que ter 2 pessoas para carregar, e isso vazia e ainda assim pesa demais, eu carreguei algumas vezes. Ela também custa caro, as minhas foram cerca de R$ 3.500 cada. Uma dica importante, o cachorro vai estar já numa situação diferente, desconhecida, em um deslocamento longo. Então, o que puder ser feito para amenizar essa tensão, melhor. Por isso eu comprei as caixas com uma boa antecedência, mais de um mês, e fui acostumando eles com aquele ambiente. Com a ajuda do adestrador, a gente foi, no termo técnico, dessensibilizando o Rock e a Maia para aquele ambiente, para aquela caixa, tornando aquele meio de transporte não um elemento de medo, mas sim um elemento da rotina deles. Então, estimulando eles a entrarem, ficarem lá, ganharem petisco lá dentro, dormir lá, gradualmente passar algum tempo fechado e depois liberar, mostrando, olha, você ficou aí dentro da caixa, mas deu tudo certo. Brincar com eles dentro da caixa. A novidade fica por conta do que vai acontecer do lado de fora. Mas ali, eles já se sentem um pouco mais acolhidos e vai ser um elemento a menos de estresse para eles. E uma pergunta, por que não levar o seu cachorro como cão de suporte emocional? Tenho certeza que você teve essa ideia, né? Porque eu também tive. Só que a regra sempre foi a seguinte: animais de serviço podem acompanhar os donos nas cabines sem custo extra. Ponto. Essa era a regra do Departamento de Transporte americano e as companhias tinham que acatar. E o suporte emocional não especificava o tipo de animal. Daí surgiam 2 questões. Primeiro, muita gente alegava que o pet era de suporte emocional simplesmente para levar na cabine e fugir das taxas, porque suporte emocional fazia parte dos cães de serviço. Segundo, que o pessoal estava embarcando pônei, porco, coelho, pássaro, pavão, tartaruga como suporte emocional. Parece piada e exagero, mas não é não. Esses casos aconteceram. Como você pode imaginar, o problema foram as fraudes e o crescimento delas. Quase tudo passava debaixo do guarda-chuva do suporte emocional. E assim o número de pets de suporte emocional aumentou drasticamente. As companhias aéreas, então, em conjunto, começaram a pressionar o Departamento de Transporte dos Estados Unidos para revisar essas regras. Ele ouviu e atendeu. Passaram a vigorar novas determinações. Em dezembro de 2020, o Departamento de Transportes americano retirou o cão de suporte emocional da lista dos cães de serviço. Foi aí que tudo mudou.
As companhias aéreas eram obrigadas a transportar eles. Hoje, não são mais e, na prática, acabam não aceitando, não transportam. Além disso, o Departamento de Transporte fechou o espectro, definiu animais de serviço como um cachorro, só cachorro, que é individualmente treinado para trabalhar ou realizar tarefas para o benefício de uma pessoa com deficiência. Atualmente, os cães de serviço ainda podem voar, acompanhando os seus donos ou tutores, sem custo extra, independente da raça, desde que caibam no espaço dos pés, ali onde fica os pés, as pernas do tutor. Mas é necessário provar a estrita necessidade do seu condutor, que ele é de fato um cão de serviço. A gente está falando aí de cão-guia para cego, cão de assistência para pessoas deficientes e outros serviços desse tipo. As regras são bem duras e bem chatinhas, tá? E olha, tem novas regras a caminho. Tudo que eu falei aqui, obviamente, são para as regras vigentes atualmente. Dependendo da data em que você estiver assistindo, elas podem ter mudado. Há, por exemplo, indicações de que no começo do segundo semestre desse ano, 2024, novas regras mais duras, mais rigorosas, vão ser implementadas para a entrada de cães nos Estados Unidos. Entre elas, a entrada apenas por estações de quarentena credenciada no CDC. Atualmente, 6 em todo o território americano. Atlanta, na Geórgia, Los Angeles, na Califórnia, Miami, na Flórida, Nova York, Washington DC e Filadélfia. Só. Além disso, revacinação dos cães na chegada e liberação deles após 2 dias às custas do importador, com uma média aí de $1.200 por animal. Então, fique de olho nas regras que vão estar valendo quando você for fazer a mudança do seu pet. Como a mudança para os Estados Unidos já é algo complexo em vários aspectos e também e principalmente pensando em minimizar ao máximo qualquer tipo de risco para os meus dogs, eu escolhi contratar uma empresa especializada no transporte nacional e internacional de pets. Existem algumas no mercado e eu contratei o pessoal da Petwork Travel e o fundador acabou virando até amigo pessoal meu depois. Essas empresas ajudam com toda a parte da documentação, veterinário, laboratório, liberações, as orientações sobre a caixa de transporte, as especificações de cada companhia aérea, as regras de entrada nos Estados Unidos que mudam com certa regularidade, como você viu aí, e contar com uma consultoria desse tipo, lógico que tem um preço, mas por outro lado facilita o processo e reduz o risco de intercorrências, porque estão acostumados com isso, fazem isso dezenas de vezes por mês, então sabem nos detalhes os cuidados que a gente tem que tomar. Na chegada em Miami, o voo pousou aproximadamente às 6 horas da manhã, eles são descarregados, ficam num armazém de carga da companhia aérea. É um momento de tensão, porque você não tem informação nenhuma sobre o estado deles, como foi o voo, se eles estavam bem, não sabe nada. A alfândega em Miami abre às 9 horas da manhã, eu recebi esse e-mail da American Airlines Cargo, sua carga está pronta para ser retirada, e chega também por e-mail um outro documento do broker de liberação da carga para apresentar para a companhia aérea. E aí, nesse balcão, eu mostrei. E a partir desse momento, vendo esse documento do broker, a companhia procede com a liberação dos doguinhos. Olha, eu confesso, é um momento de muita tensão, de agonia, porque você não sabe nada a respeito deles, não sabe como é que eles estão. É um armazém cheio de caixa com um monte de produto e ali no meio, em algum lugar, vai ter uma caixa com os seus filhos peludos. Eles pegam o papel, então, vão lá com uma empilhadeira, buscam a caixa do pet e a minha preocupação principal era com o Rock, que já estava com uma idade mais avançada, principalmente por porte, é um pet mais emotivo, ele sente mais as viagens, detesta ver mala, enfim. Mas no fim das contas deu tudo certo, foi um grande alívio e o pessoal da empresa que cuidou da logística fez até um videozinho juntando as minhas postagens e eu acho que vale a pena compartilhar aqui para vocês verem um pouquinho de como foi essa chegada. Pode rodar. 10 horas e 22 minutos, horário local. Chegamos aqui no aeroporto de Miami, chuva e tudo mais, mas chegamos aqui na área de cargo, né, da American Airlines. Ai, meu Deus! Vamos completar essa família. Pensa numa grávida ansiosa. Sim. Ai, não dá pra ver quem que é. Ei, bonita! Lindona! Raquel! Aqui! Ai, filho! Agora correndo lá para pegar o carro e o trailer para subir na rampa ali para buscar eles. Vamos ver se consigo voltar a tempo de pegar o Rock. Hoje ver a chegada dele. Olá! Ai, meu Deus do céu! Maia! Você tá bem, Rocão?
Ai, meu Deus, que emoção, Rocão, Maia. Olha, revendo essas imagens aí, dá até uma emoção, viu? Porque quem é dono de pet sabe. A gente fica muito nervoso, muito tenso, muito ansioso, muito preocupado de que algo possa dar errado, né? Quantas vezes a gente não viu notícias desse tipo, casos que existem de tragédias no transporte de pets. Então, quando a gente percebe que eles estão ali tão vivos, ansiosos, querendo sair, nossa, é um alívio e torna esse reencontro muito, muito mais emocionante do que eu poderia imaginar. Para quem tem curiosidade e quer ver mais detalhes de como foi essa aventura, eu fiz um destaque com fotos e vídeos da saída e da chegada lá no meu Instagram, @DoniDenútil. E aproveito também para seguir o perfil do Invest News, @InvestNewsBR. Se você gostou desse episódio, deixe aí o seu comentário nesse vídeo. Se você tem pets, pensa em se mudar para os Estados Unidos. Espero que essas informações tenham te ajudado, tenham contribuído para clarear um pouco o cenário. Muito obrigado pelo seu like, por compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho lido tudo que vocês escrevem e tenho gostado muito dos comentários, viu? Valeu pelo feedback, pessoal. Semana que vem, a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau!